E como que surgiu esse grande interesse por fundos imobiliários? Eu entendi o seu histórico, mas Uhum. o que te despertou um interesse tão grande, uma paixão praticamente pelo mercado de fundos imobiliários? Então, vamos voltar no tempo. Eu tinha ali meus 30 e poucos anos. Eu já tinha um patrimônio. Veja, eu sou classe média, média mesmo, assim. Minha mãe ainda viva, mãe é Dia das Mães, inclusive, né? É, ela é professora de escola pública aposentada. Meu pai falecido já tem 10 anos, faz agora 10 anos. E bancário, né? Tenho Uhum. duas irmãs tal. Então, assim, classe média, meus avós muito humildes, meus pais conseguiram esse emprego público, mas uma certa estabilidade, mas a gente vem de família, assim, classe média. Uhum. E aí, como o histórico de família classe média nessa época, né, de 20, 30 anos atrás, a herança é o estudo, é a Uhum. educação, o estudo, né? Então eu percebi desde cedo que eu precisava começar a juntar meu Mas sua dinheirinho. família era endividada ou não? Não, Tinha um não, controle não, bom. não, 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 não é e nunca foi, tá? Então Legal. assim, mas de novo, regrado dentro daquele contexto de um assalariado que tem previsibilidade porque funcionário público, Uhum. mas assim, tranquilo, né? Nunca teve essa questão. Nunca foi deficitário, mas também nunca foi supervitário. Uhum. Era classe média, O, média média, mesmo. média, 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 média Uhum. da média da média, Uhum. entendeu? Nunca nos faltou nada, sempre estudo, né? Condição de estudar uma segunda língua, fazer um esporte aqui, outro ali, básico, mas nunca Uhum. viagens e restaurantes, nada disso, Uhum. tá? Pelo contrário, pelo contrário. E aí, muito bem, o que aconteceu? Eu, muito jovem, comecei a trabalhar e comecei a juntar meu dinheirinho ali. E aí, o que acontece com o juro composto? Comecei a guardar um dinheirinho com 15 para 16 anos. Já trabalhava lá com 15 anos, já começou. Trabalhava. Eu dava umas aulinhas de informática. Quantos anos você tem, Luan? Eu tenho 29. 29. Eu tenho 45, faço 46 agora esse ano, então essa diferença talvez você não vai conseguir mensurar. Mas teve uma época que, assim, em cada bairro tinha uma escolinha de informática. O Mas pessoal eu não. lembro disso quando era Você lembra? criança. Eu lembro Então. disso quando era Porque o criança. pessoal não sabia o Windows, né? Essas coisas É. de Office, essas coisas assim. Então você tinha que explicar à pessoa como é que manuseava mouse, como é que você. E eu era jovem, mas sabia fazer. Né? Uhum. E eu dava essas aulinhas, essas coisas assim. Então eu fui juntando meu dinheirinho, depois entrei na faculdade, logo depois da faculdade, já comecei a dar aula mais definitivo mesmo, né? Mas voltando, quando eu cheguei com 30 e poucos anos, eu tinha um patrimônio que para a classe média era muito. Uhum. Para a classe média era muito. E aí eu comecei eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu descobri do que as pessoas gostam. Uhum. Isso aí dá até um livro, viu? Pode anotar aí, viu? Ó, Até a Sofia, anota aí, bora Sofia, um escrever. livro. Vai fazer esse livro, ó. Do que as pessoas gostam? As pessoas gostam de renda. Você pode ver quantas pessoas estão estudando pelo Brasil para passar em Especialmente o brasileiro, concursos. né, professor? Ele gosta de renda. Porque o patrimônio isoladamente, ele dá trabalho. O patrimônio isoladamente, ele pode te tirar dinheiro do bolso. Uhum. Não é? Quando você tem a renda... Se você girar patrimônio, no meio do caminho, você deixa dinheiro no meio do É caminho. porque gerir patrimônio é complexo. Sim, isso Um também. patrimônio que gera renda, ele é bem menos complexo. E as pessoas gostam da renda. Então, as pessoas que eu conversava, de novo, professor, sempre tem contato com Não à toa que o nosso país é pessoas. rentista, né? A grande base é rentista de Exato, poupança ainda por cima. exato. E aí eu comecei eu já tinha uma carteirinha de ações, essas coisas todas, né? Tinha lá meus. Eu sempre Então o gost- senhor investia em ações antes de começar a ir para o fundo imobiliário? sim, tinha uma carteirinha Ah, de ações. Eu gostava muito de tesouro direto, né? uhum. Às vezes, nessa época já tinha taxas, às vezes pré-fixadas interessantes, então tinha essa composição. Mas eu descobri que, de novo, gerir patrimônio dá trabalho. E aí eu cheguei à conclusão que eu gostava também de renda, eu queria uma coisa que me fosse mais tangível. E aí eu fiz um contato, e eu gosto de falar isso porque realmente é bacana de falar. Eu fiz um contato na época com o cara que mais entendia de fundo imobiliário no Brasil na época. Acho que até hoje ele entende bastante, mas claro, já com mais idade e tudo, e um pouco mais off aí do mercado, que é o Sérgio Beleza, que fez Ó, o primeiro e se eu fundo. te contar que o Sérgio Beleza comentou num vídeo nosso, vai Ah, ser um vídeo polêmico, porque à época o Barça ele falou mal dos fundos imobiliários, o senhor sei. deve lembrar. Ele comentou lá, né? Uhum. E então, realmente, ele é um cara excepcional, um comentário ali É bacana, um mas... grande amigo, cara. O Sérgio Beleza é um cara que Foi o grande Não, e eu responsável falo isso aqui pelo pra fundo você, porque imobiliário no Brasil. eu falo isso pra ele, eu falo que a minha gratidão do Marco Zero foi ele. Uhum. Porque eu peguei e mandei um e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, ele me liga, eu lembro do dia da ligação,
e começa a me falar o que era fundo imobiliário. E cada frase que ele colocava, eu falava, é isso que eu quero na minha cabeça, mentalmente. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então eu falei, é isso que eu quero. Ele te moldou ali inicialmente. Porque eu falei assim, como é que funciona esse negócio, né? E aí eu comecei a pegar uma parte do capital e colocar, e depois que você bebe dessa água, eu falei, pô, é isso. Não quer voltar mais. E professor, ele tem uma característica diferente das pessoas, que o professor ele acaba tendo um interesse muito grande por algumas coisas. Uhum. E às vezes um desinteresse total por aquilo que não interessa. O professor ele tem que ligar um filtro o tempo todo. Uhum. Professor dá aula de matérias, né? Assim, a não ser que seja professor de pré, você lembra do seu professor de física, do seu professor de português, do seu professor de história, por aí vai, né? Quando é mais criança, aí a tia, né? É a tia. Dá aula de tudo. Mas o professor ele é levado a se interessar por coisas que estão relacionadas ao ciclo de competência dele e algumas outras coisas que realmente não interessam. Então, porque se você não criar esse filtro, né, você não canaliza a energia para ser um professor, um bom professor. E eu comecei a ir atrás de fundo imobiliário depois dessas conversas com o Sérgio Beleza, fui indo atrás. 2012 para 2000 12, 13, 11, 12, eu não me lembro exato. Eu já estava investindo ali alguma coisa. E aí eu fui para São Paulo. Um amigo meu muito querido me recepcionou lá e ficou por minha conta 2 dias em São Paulo. E qual foi o objetivo daquele visitar gestores. E aí foi uma experiência muito interessante. E alguns prédios, a gente passou na porta, sabe? Alguns a gente parava, conseguia entrar lá, dar uma sapeada, como eu te falei, era muito corporativo, então era mais fácil ali de você passar e tal. E aí... E os gestores te receberam tranquilamente? Impressionante, mudou completamente, porque quando você vê a pessoa que toma conta do dinheiro, você passa naqueles prédios. Isso, coincidentemente, no começo do nosso bate-papo aqui, eu com as viagens Brasil afora, tendo a oportunidade de passar em prédios que tinham pelo Brasil e conversar com engenheiros que, em alguns casos, conheciam os prédios, já tinham reformado aqueles prédios. Olha que louco isso. Legal. Às vezes terminava a aula de sábado, eu falava, professor, eu vou te levar lá, ou no domingo. Professor, eu vou te levar depois, antes de ir pro aeroporto, eu vou passar com você lá nesse prédio que você falou aqui. E aí isso foi criando o interesse. Eu fui fazendo o que eu hoje incentivo as pessoas a fazerem, que é definam o seu ciclo de competências e fica dentro dele. O brasileiro ele tem historicamente o hábito de ser muito generalista. E investimento, isso é duplamente perigoso. Achar que você sabe falar de tudo. Você não sabe falar de tudo. E aí, eu procurei ficar dentro desse meu ciclo de competências, aprofundar cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, eu falo que hoje, quando alguém me pergunta qual que é a minha experiência, né? Eu pego e falo, olha, o meu currículo tem uma linha. Respiro 24 horas fundo imobiliário. Só, tem mais nada. O que mais você faz? Mais nada, entendeu? Então...